Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade ao nosso estudo de tratamentos capilares, falando um pouquinho sobre cauterização e queratinização capilar. A cauterização e a queratinização são tratamentos à base de queratina. Às vezes, elas vêm combinadas com outros aminoácidos, outras vitaminas, outros componentes que ajudam na recuperação da fibra capilar. Ela age no córtex do fio, no interior do fio, recuperando, e também promove uma selagem nas cutículas. Como eu já falei no vídeo anterior, é necessário um diagnóstico preciso. Vocês precisam analisar os fios e ver se eles realmente necessitam de cauterização. Às vezes o fio só precisa de uma hidratação mesmo, ele está sem maciez, sem vida. A cauterização é um tratamento um pouco mais pesado, vamos dizer assim. Ela repõe queratina, então ela encorpa mais o fio. Então, se é um cabelo que está grosso, um cabelo que está forte, um cabelo que está firme, ele não precisa de queratina. É para um cabelo mais frágil, um cabelo quebradiço, um cabelo descolorido, um cabelo que a cliente já usa uma coloração muito clara, muito tempo, com um oxidante muito forte, ou a cliente fez inúmeras escovas progressivas. Nós sabemos que hoje em dia há progressivas que afinam o fio, as pessoas falam dessa maneira, mas não é que ela afina o fio, os fios vão quebrando e vão ficando com as pontas finas, né? Então, a cauterização e a queratinização são ótimas opções para reconstruir, para recuperar esses fios. Assim como as hidratações, as cauterizações e queratinizações também existem inúmeras marcas no mercado. Em algumas marcas a queratina é um pouco oleosa, em outras ela é em gel e na grande maioria é líquida. Eu trabalho com a queratina em gel e com a queratina líquida. Eu acho que essa em gel que eu trabalho, ela pesa um pouquinho mais o fio do que a queratina líquida. Então, conforme a necessidade do cabelo, eu aplico uma ou outra. As duas, basicamente, é o mesmo procedimento. Eu lavo o cabelo com um shampoo da mesma linha, da mesma marca, de limpeza eficiente. Ele é um shampoo que remove resíduos, ele é um anti-resíduos, porém é uma limpeza eficiente, não é um shampoo anti-resíduos agressivo. Ele retira resíduos de cloro, coloração feita recentemente, então aqueles resíduos que não necessitam ficar no fio, ela não chega a agredir a ponto de desbotar uma cor ou de remover nutrientes feitos em outros procedimentos, em outros tratamentos, né? Então, eu passo o shampoo de limpeza eficiente, retiro o excesso de água com a toalha, aplico a queratina, se for a mesma coisa que a hidratação, gente. Se for um cabelo muito longo, eu levo a cliente para minha cadeira. Se for um cabelo curto ou médio, eu faço no próprio lavatório. Eu aplico mecha a mecha, enluvo e depois de enluvar, eu pego um pente e distribuo, vou penteando o cabelo, vou distribuindo bem pelo fio, toda a queratina. Depois de aplicar, enluvar e pentear, eu deixo o tempo de ação. No caso desse produto que eu uso, o tempo de ação são 3 minutos. Após os 3 minutos, eu enxago, aplico um recondicionador instantâneo. E a mesma coisa, aplico, enluvo, deixo agir mais 3 minutos e depois eu tiro o excesso de água, enxago, tiro o excesso de água e levo a cliente para a cadeira. Na cadeira eu vou aplicar o leave-in, que é da própria linha, é da mesma linha, eu aplico o leave-in
Distribuo bem pelos fios. Esse leave-in eu até aplico uma quantidade um pouco maior. Normalmente a gente coloca uma moedinha na palma da mão, distribui nas mãos e passa nos fios. Esse eu coloco um pouquinho mais, eu deixo um pouquinho mais, digamos 2 moedinhas na palma da mão, gente. Distribuo bem pelos fios e começo o processo de escovação. Escovo, tem que ser uma escova bem polida, as cutículas bem alinhadas. E terminando a escova, começa o processo de piastra. Semelhante a quando a gente faz uma progressiva, mechas bem fininhas. Não precisa ser tão fininhas como na progressiva, mas eu vou passando umas 2 ou 3 vezes cada mecha para selar as cutículas. Este seria o processo de queratinização. Com esse mesmo produto, essa queratina líquida, eu consigo fazer a cauterização também. O passo a passo é um pouquinho diferente. Começa o tratamento da mesma maneira. Lavo com o shampoo anti-resíduos ou shampoo de limpeza eficiente da mesma linha de cauterização, 1 ou 2 vezes, né, conforme a necessidade. Se o cabelo estiver com um pouco de oleosidade, você pode chegar a passar até 3 mãos de shampoo. Tiro o excesso de água, enxago bem esse shampoo, tiro o excesso de água e levo a cliente para a cadeira. Na cadeira, eu vou aplicar a queratina, enluvar, distribuir com o pente, para que tenha uma profunda absorção, e vou secar esse cabelo. Tirar o excesso de água, eu não preciso secar completamente. Eu vou tirar o excesso de água com o secador. Depois, eu vou piastrar. Veja bem, mesmo sem escovação, eu vou piastrar esse cabelo. Porém, a minha chapinha precisa estar numa temperatura de no máximo 180 graus. De preferência até um pouco mais baixa. Não pode ser numa temperatura muito alta, gente. Não é igual na progressiva. Nós usamos uma chapinha numa temperatura de 170, no máximo 180 graus. E vamos piastrar 2 vezes cada mecha. Não precisa ser mechas tão fininhas. Vocês não precisam ficar com medo de passar a chapinha no cabelo úmido. Neste caso, deste produto que eu uso, esse tipo de queratina pode passar com o cabelo úmido. Eu vou tirar o excesso de água, né? Não preciso escovar, e vou passar a chapinha numa temperatura baixa, certo? Depois eu deixo esse cabelo esfriar completamente. Isso em alguns minutos, né? De pausa. E a cliente volta para o lavatório. Aí eu vou passar o recondicionador instantâneo, né? Que é como, ele serve como uma hidratação e um condicionador, né? Ele já é uma hidratação condicionante. Vou enluvar, deixar uma pausa de 3 minutos e volto para a cadeira, passo o leave-in, escovo novamente e, se a cliente desejar, pode piastrar novamente. Eu recomendo, tá? Isso é uma recomendação minha, que a cliente fique pelo menos 2 dias sem molhar e sem lavar os cabelos, para não elevar esse pH do fio, que foi tratado, foi depositado queratina, aminoácido e foi selada essa cutícula. Então eu recomendo não lavar o cabelo depois de uma cauterização ou de uma queratinização, pelo menos 2 dias. O mais importante de tudo, gente, é ler sempre a recomendação do fabricante. Esse passo a passo que eu falei para vocês é baseado nos produtos que eu uso, na marca que eu uso, certo? Mas o importante é que vocês sempre leiam ou exijam do representante de vocês um treinamento do produto que vocês estão comprando. Eles ensinam como aplicar, muda de uma marca para outra, muda o passo a passo. O importante é saber para que serve a cauterização, a queratinização. Então, se vocês souberem fazer o diagnóstico do fio
o fio que precisa de hidratação, o fio que precisa de queratina, vocês têm que aprender a fazer esse tipo de avaliação. Para que serve cada tratamento? A marca e o passo a passo, vocês vão escolher depois, né? É isso, gente. Depois eu vou mandar um folheto explicativo sobre essa linha que eu uso, que explica. Eu sei que tem algumas alunas que também já trabalham com essa linha, e por isso que eu vou mandar. E aí eu vou mandar para que vocês consigam se basear. É bom ter esse passo a passo em mãos. Eu já sei de cor, porque eu já estou fazendo há tempo, já trabalho com essa linha, né? Então já virou um hábito para mim fazer aquilo ali. Mas para quem está começando agora, é importante ter esse passo a passo. Além do texto que eu vou mandar a respeito dos tratamentos, eu vou mandar também um arquivo em PDF desta marca, que fala certinho o passo a passo para quem se interessar, tá bom? Lembrando que estou à disposição nas noites de segunda a quinta, das 18 às 21h15. Estou à disposição dos alunos, independente da nossa videoaula ou não, nesse horário de segunda a quinta, das 18 horas às 21h15, eu sempre estou à disposição de vocês para tirar dúvidas. Beijo, gente. Boa semana.